No livro de Romanos, ou na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 10, Romanos 10, 10, diz assim: Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é muito clara. Para ir para o céu, é necessário aceitar Jesus verdadeiramente. A Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a vida eterna. Olá, meus amados irmãos, eu sou Cassimiro Júnior e este é o nosso canal, uma bênção de Deus. Eu já peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você, nesse momento, ative o sino para ficar recebendo as notificações aqui do canal. Todas as tardes, às 5 da tarde, eu tenho uma mensagem nova para você. Mas se você já é inscrito em nosso canal, eu agradeço. Só peço que você compartilhe os nossos vídeos para muitas pessoas. Eu sei que você conhece muita gente. Eu tenho certeza que você conhece seus amigos aí das redes sociais, do Facebook. Então compartilha para essas pessoas e ganhe mais um inscrito para o nosso canal. Veja bem, meus amados irmãos, hoje eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Hoje é diferente a mensagem, é sobre salvação. Amados irmãos, não se enganem. Não se engane, meu amado irmão, a volta de Jesus está se aproximando. A volta de Jesus Cristo, esse Jesus, o qual nós pregamos, Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Preste atenção. E para ser salvo, é necessário aceitar Jesus. É necessário confessar que Jesus é o Salvador. Para ser salva, temos que nos converter ao Senhor Jesus. E quando eu medito nesta palavra que nós acabamos de ler, Romanos 10, 10, é um texto muito claro que diz assim: com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. O que esse texto representa? O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a fé está no coração das pessoas. Então, geralmente, as pessoas, elas têm fé. E a fé é no coração mesmo, tá? Se você perguntar assim, olha, é necessário crer, é necessário se converter, é necessário aceitar Jesus. Você tem que ter Jesus na sua vida para você vencer, para você ser salva. Logo, logo a pessoa vai responder: eu já tenho Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Ok, graças a Deus. Mas o que o texto aqui está dizendo não é sobre isso. Quando a pessoa diz isso, eu tenho fé, amém. Essa fé é a fé que gera milagres. É a fé que traz livramentos de morte, de acidente, de bala perdida. Porque a pessoa tem fé em Deus e Deus faz tudo isso. Por quê? Porque a pessoa usa a sua fé. Mas para salvação é outra história. Para salvação, preste atenção, para salvação é necessário confessar diante dos homens que Jesus é o Salvador. Então você que me assiste agora, você que não confessou
o nome de Jesus como seu Salvador, preste atenção. Não basta apenas crer. É preciso confessar que Jesus de Nazaré é o seu Salvador. É necessário que você mude de vida. Muita gente crê, ou pelo menos diz que crê em Jesus, mas tem uma atitude ou tem atitudes que diz o contrário. Como é que eu acredito que Jesus é meu Salvador, que eu estou salvo, que eu ando no Espírito, que eu ando de acordo com a palavra de Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na palavra escrita na Bíblia Sagrada, mas eu ando em conformidade com os meus próprios desejos. Preste atenção, quando eu meditei nesta palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração algo muito interessante. Eu quero falar para você agora. Nos últimos anos, tá? Estão se pregando por aí um evangelho fraco. Irmãos, estão se pregando por aí um evangelho muito fraco nos últimos anos. Como assim, pregador? Veja bem, o evangelho de Jesus, o evangelho genuíno, ele tem poder. Diz a palavra de Deus, o evangelho é poder de Deus. Então, não se engane, viu? O evangelho verdadeiro, ele tem poder, sim, para curar, para libertar e para salvar. O evangelho de Jesus é um evangelho poderoso. Só que de uns anos para cá, tem se pregado por aí, tá? Um evangelho fraco. Então, se esse evangelho é fraco, não é exatamente o evangelho que a Bíblia nos ensina. O evangelho, repito, de Jesus tem poder. Só que esse evangelho não está sendo pregado. Então é por isso que não está sendo mais, tá? Não está tendo mais mudança de vida entre as pessoas. Por isso que muitas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem ser transformadas, convertidas. Por isso que muita gente não fala mais do amor de Deus, nem da salvação. Tem crente, muitos crentes, que não acreditam na salvação, no arrebatamento. Por quê? Porque não conhece o evangelho verdadeiro que trata sobre esse assunto. É um evangelho fraco, que só fala que você vai vencer mesmo você estando em pecado. Que só diz que você vai arrebentar mesmo você estando mal com o vizinho, mal com o pai, brigando com o pastor, com o missionário. Esse evangelho fraco é um evangelho que diz assim: você tem que participar da Santa Ceia. Aí você fala, mas eu não aceitei Jesus ainda. E alguém diz, mas você pode participar da Santa Ceia. Mas eu não ando em santidade. Mas você pode participar da Santa Ceia. Mas eu estou fraquinho, eu estou muito fraco. Mas você pode participar da Santa Ceia para se fortalecer. Esse é o evangelho fraco, que não produz bênçãos, que não produz alegria no espírito. A alegria desse evangelho é uma alegria que só vem para as pessoas quando um cantor vem e canta uma música, quando está tocando uma música na igreja, que as pessoas se alegram com aquela música. Essa é a única alegria. Porque um evangelho fraco como esse, tá? Não traduz nada de alegria espiritualmente falando. Então preste atenção. Aceitar Jesus é aceitar esse evangelho verdadeiro. E eu tenho notado que nos últimos anos, muitas pessoas famosas no mundo artístico, na TV, tá? etc. Pessoas que têm levado uma vida difícil, tá? Porque o contrato não foi renovado, porque o trabalho fracassou, a pessoa entrou em depressão profunda.
mesmo sendo famosa. E aí a pessoa acabou migrando para a igreja, entre aspas, do crente. O famoso está sem contrato. Repito, o famoso está sem dinheiro, está em crise financeira, em crise artística, está sem ninguém, sem amigos, sem fama. E aí o sujeito procura a igreja evangélica. E ao chegar na igreja evangélica, o famoso não vai entrar como crente. Já que é uma igreja de crente, tem que se entrar como crente. Mas geralmente, a maioria, né, dos famosos entram como artista mesmo. Não entra como irmão, mas entra como famoso, como artista. E ali, como eles entram como artistas, como famosos, o que acontece? Então, eles não vão passar pelo processo do arrependimento, da humilhação, o processo do crescimento espiritual, não vão. Eles vão chegar sendo bem recebidos como o artista, o profissional. E ali começam a cantar na igreja, começam a cantar no púlpito, no altar. E isso não é bom. Porque muitas vezes, entenda, não é sempre, mas muitas vezes a pessoa nem aceitou Jesus ainda. A pessoa não é crente, não é evangélico, não é cristão, não é crente, não se converteu, mas canta para Jesus, mas canta para a igreja evangélica, mas canta para os crentes, embora não tenham passado, tá, no fogo, embora não tenham se arrependido. Apenas acredita em Deus. Acredita em Jesus. Irmãos, por incrível que pareça, não basta só acreditar. Tem que viver uma vida que acredita. O povo lá fora também acredita. Eu quero abrir os seus olhos, é algo muito forte. Muitos não pregam assim, mas não vou te enganar. Crer somente para essa situação, para esse caso específico, não adianta. Ter só a fé, eu tenho fé, só que não obedece, preste atenção. A Bíblia diz que os demônios, até os demônios, eles creem que estremece. E aí? Se o diabo, os demônios, eles creem que estremece, então, somente crer sem obedecer não vale nada. Então você precisa entender que para a salvação, para a vida eterna, nós temos que confessar com a boca. Ah, eu já acredito em Deus, não tem nenhum problema. Tem, se você não confessar diante dos homens. Confesse a tua fé diante das pessoas. Ou seja, não se envergonhe do evangelho. Se alguém disser assim, você é crente, você é cristão, você é evangélico? Você responde, sim, eu confesso que eu sou. Sim, eu me declaro cristão evangélico. Sim, a igreja que eu congrego é naquele lugar, meu pastor é aquele homem. Não se envergonhe. A mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus que diz que nós devemos declarar que somos de Jesus, é a mesma palavra que diz que se nós nos envergonharmos do Evangelho, envergonharmos de Jesus, Deus também vai se envergonhar de nós, ou seja, não vai nos aceitar como filhos dele. Então não rejeite a pregação do Evangelho. Entenda bem, Deus está colocando no meu coração agora que se você rejeitar a pregação do Evangelho, o próprio Deus vai permitir que um dia você fique se lamentando e chorando para que alguém vá na sua casa trazer uma palavra de fé espiritual para a sua vida, tá? Então, se você rejeitar a palavra de Deus hoje, será muito difícil, porque haverá dias em que você vai precisar dessa palavra e talvez alguém não esteja habilitado para trazer esta mensagem para você. Receba esta palavra de Deus nessa hora. A salvação não é somente pela fé, tem que confessar diante dos homens. Neste momento eu quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade e a você pela sua audiência. Eu peço que você compartilhe esta mensagem de hoje para muitas pessoas, tá? Tem muita gente na sua família que não aceitou Jesus ainda, tá? Então
Então, crie coragem hoje e compartilhe essa mensagem e Deus vai te abençoar mais e mais. Se Deus permitir, eu volto amanhã nesse mesmo horário, em nome de Jesus.